Salve, salve, meus queridos alunos! Aulinha de História do Brasil saindo do forno para vocês, tá? Nós vamos ter mais uma aula de Brasil Colônia e essa aula de expansão territorial. Ou seja, o objetivo dessa aula é compreender como aconteceu a ocupação, né, além do Tratado de Tordesilhas, para formar mais ou menos o que a gente conhece como território brasileiro nos dias atuais, certo? Então essa aulinha vem para destrinchar aí esse movimento histórico de expansão territorial brasileira, tá? Então vamos entender aí o processo, né, de como isso acontece. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele foi construído em 1494 e tinha um objetivo específico para Portugal, que era proteger as rotas das Índias, né? Porque era ela a garantidora da lucratividade, da acumulação de capital para Portugal, né? Para você ver, o território brasileiro naquela época tinha 1/3 da dimensão atual, né? Então o que ficava com Portugal? A ocupação da faixa litorânea atlântica, tá? E o que ficava com a Espanha, né? O litoral pacífico, beleza? Só que nesse litoral, entre o litoral pacífico, né, e o litoral atlântico, não exatamente no meio, tá? Mas existe ali entre eles uma barreira natural, que era a barreira andina, a Cordilheira dos Andes, né? Então era difícil transpor essa barreira natural, porque é um conjunto de montanhas gigantes, tá? Então, nesse cenário, o que a gente precisa tomar como conhecimento? Que a Espanha decidiu construir a sua colonização basicamente aonde não tinha que transpor essa barreira natural, certo? Então isso já começa a trazer algum despertar na sua mente de que se o Brasil for até onde é hoje o Mato Grosso, não vai fazer muita questão para a Espanha, desde que lá no Mato Grosso não tenha ouro e prata, porque se tiver pode inclusive ter uma guerra entre essas duas potências, beleza? Bom, então a mina de Potosí, que era a que dava mais lucratividade para a Espanha, estava próximo do Pacífico, é onde é hoje a atual Bolívia, tá? Próximo ao Peru. Então, a colonização portuguesa, né, se sentiu em alguns momentos motivada a expandir mais o seu território em busca de extração mineral, em busca de apresamento de novos indígenas para serem escravizados, em busca de reconhecimento territorial e assim sucessivamente, tá? Então esse interior da América do Sul é considerado como um espaço vazio. E aí dá pra gente trabalhar esse conceito de vazio, né? Vazio do ponto de vista europeu, porque havia gente morando nesse vazio. Havia cultura, havia forma de produção da existência física, beleza? Então, o que a gente vê aí é que essa expansão para o interior vai acontecer com a colônia portuguesa, que é o Brasil, por conta de uma turbulência da economia litorânea brasileira. Então aconteceu alguma coisa, né, na estrutura colonial que vai empurrar essa galera para o interior. Tudo bem? E a primeira coisa que a gente precisa saber que vai acontecer é a União Ibérica. A União Ibérica, pessoal, aconteceu entre 1580 e 1640. Nós já falamos isso numa aula passada, né? Onde o rei Filipe II de Habsburgo se intitulava como herdeiro do trono natural do trono português, né? Depois do sumiço de Dom Sebastião numa guerra contra os árabes lá na África. Então ele foi lá, reivindicou o trono, com o apoio da nobreza, teve a unificação entre a nobreza portuguesa e a nobreza espanhola. Consequentemente, o Tratado de Tordesilhas não tem mais sentido prático. Ele continua existindo através dos acordos que foram feitos no passado, mas o sentido prático não existe mais, porque é o rei espanhol que vai determinar o funcionamento da organização colonial no Brasil e na Espanha, tá? Então, bom, guarda isso num primeiro momento, tá?
o que a gente precisa entender? Que a ocupação do Nordeste e do Norte brasileiro se deu especificamente por conta da pecuária. Nós já falamos isso numa aulinha sobre demais atividades econômicas brasileiras, tá? E vocês precisam se lembrar que a pecuária ela foi se interiorizando a partir da expansão da produção do açúcar. Então, o açúcar foi ocupando as melhores terras no litoral, porque era a principal atividade econômica, e consequentemente esses pecuaristas, que faziam parte da camada média da sociedade, foram tendo que ir para onde? Para o interior nordestino, tá? Então aí nós temos uma pecuária extensiva. E no norte do país, nós temos a exploração das drogas do sertão, tentando viabilizar um projeto econômico capitalista para a extração de especiarias, certo? E a ocupação oficial? O que isso significa, né? E a ocupação determinada pela coroa ou pelo Estado-nação português, mesmo que esse esteja sob domínio da Espanha. Bom, essa ocupação oficial vai acontecer, pessoal, em vários momentos por conta do medo de perder território para os franceses, para os ingleses, para os holandeses, certo? Porque perder o território nesse dado momento poderia perder uma parte produtiva de capital para Portugal. Então é importante colocar fortes, tá? Fortes com uma estrutura militar para proteger as regiões, beleza? Então veja que interessante. Os caras criaram em João Pessoa o Forte Filipeia de Nossa Senhora das Neves, o Forte Reis Magos em 1597 em Natal. Em São Luís, eles construíram também um forte para tentar expulsar os franceses. Nós vamos ter uma aulinha de invasões estrangeiras no Brasil. Vocês vão ver que os franceses tentaram invadir o Brasil por 2 vezes, tá? Nossa Senhora do Amparo em 1613 e Presépio de Nossa Senhora do Belém em 1616 em Belém, tá? Que a ideia desse forte em Belém era conter o contrabando amazônico dos próprios colonos, tá? E também de estrangeiros que ficavam situados ali para pegar esses recursos amazônicos, essas especiarias amazônicas, as drogas do sertão, sem ter que passar pela metrópole portuguesa. Então a ocupação oficial tem um objetivo: garantir a ordem econômica e garantir que não haja desvio de riqueza, né, do Brasil e que não chegue no cofre português. Beleza? Então, Norte e Nordeste, tá aí explicadinho para vocês como foi acontecendo essa ocupação, tanto através dos colonos, como também através do investimento na construção de fortes por parte da metrópole. Agora, e a superação, a extrapolação do Tratado de Tordesilhas? Como que ele aconteceu? Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa estudar agora, pessoal, é o advento dos bandeirantes. Quem foram os bandeirantes, né? Os bandeirantes foram personagens históricos do Brasil, né? Que foram os responsáveis por ocupar, dominar, explorar aquilo que era considerado sertão, interior. Esses bandeirantes, sobretudo, eles saíam da capitania de São Vicente e iam se interiorizando, extrapolando o Tratado de Tordesilhas. Eles tinham vários objetivos. Por exemplo, o apresamento de indígenas para fazer desses indígenas escravos, a busca por metais preciosos. Há também um caráter particularista, ou seja, eles podem firmar um contrato individual com alguém, então para levar um produto até uma determinada fazenda, até uma determinada vila, né? Como se fosse um agente dos correios da época. Então eles faziam isso porque para andar no sertão você teria que passar por terras indígenas e obviamente você encontraria ali intempéries, tá? Há também um caráter oficial. Às vezes o Estado português paga para os bandeirantes para saber aspectos do terreno, né? Se há montanha, se não há, né? Como que é o terreno para oeste, né? O que nós temos ali para oeste, quais são as populações indígenas que nós temos. E também, pessoal, eles eram contratados para destruição de quilombos e de nativos revoltosos, tá? Então,
essas tarefas, essas expedições eram o que a gente chamava de bandeiras, que eram lideradas por esses bandeirantes. Esses bandeirantes, eles eram agentes urbanos e do interior, sabe? Então é o cara que tem traços étnicos, muitas vezes, do colono e também do povo nativo, tá? E esses caras, então, saíam de um núcleo efetivo de organização que era a Vila de São Paulo, que foi fundada a partir de 1554, tá? E eles ganham cada vez mais fôlego por conta do colapso da estrutura econômica capitalista de São Vicente. Né? Se vocês lembram que São Vicente vai começar plantando cana-de-açúcar, mas depois vai ser priorizado a cana-de-açúcar do Nordeste, não de São Vicente. Então aqui já tem um núcleo urbano, eles estão buscando a sobrevivência aqui, né? E eles acabam encontrando nos bandeirantes uma tarefa viável para suprir as suas necessidades. Tá? E o norte da expansão, o guia da expansão, é um rio que corta praticamente todo o estado de São Paulo, que é o Rio Tietê. Beleza? Bom, vamos lá então à primeira tarefa desses bandeirantes. A primeira tarefa que constituiu eles como os bandeirantes, né, era o apresamento de indígenas. Esse apresamento de indígenas aconteceu por conta de uma circunstância histórica específica. A dominação dos holandeses de parte do Brasil, o Nordeste, tá? Que a gente vai ter a aulinha sobre as invasões estrangeiras, como eu disse, e também aconteceu por conta da dominação holandesa das feitorias africanas, que isso impossibilitou a chegada de escravizados africanos até São Vicente. Ou quando chegavam esses escravizados, chegava com um preço muito elevado. Então os holandeses, que não tinham acordo com os espanhóis, eles não podiam chegar com esses navios negreiros em São Vicente. Eles então levavam esses navios negreiros para o Nordeste. E aí você deve estar perguntando, mas Cláudio, então como que vai se dar a produção agrícola em São Vicente? Concorda comigo que os homens brancos não vão colocar a mão no trabalho braçal? Então eles vão tentar contornar a escravidão dos africanos com a escravidão dos indígenas. Então vamos tentar adaptar, vamos tentar prender, vamos tentar retirar todos os instrumentos de resistência dos indígenas para fazer deles o meio de produção necessário para a execução da atividade agrícola. Então esses bandeirantes entram em cena como os verdadeiros interioranos, os caras que vão explorar o interior e capturar grandes tribos, etnias e levar para dentro dos núcleos urbanos para serem vendidos como escravos. Então, enquanto há ocupação holandesa no Brasil, há de forma intensa o apresamento dos indígenas e a utilização desses indígenas como escravizados aqui em São Vicente, na capitania de São Vicente. Lá no Nordeste continuam sendo os escravizados africanos. Tudo bem? Só que os bandeirantes, eles preferiam escravizar um grupo específico de indígena. Esse grupo específico estava dentro das missões jesuíticas. Vocês se lembram que os jesuítas vieram para o Brasil já na primeira metade do século XVI. Então, esses jesuítas conseguiam construir laços culturais envolvendo traços culturais europeus com esses indígenas. Então, esses indígenas, eles estariam com uma cultura europeia mais intrínseca, né? E também essas missões jesuíticas tinham um contingente de indígenas muito grande. Então esses bandeirantes preferiam atacar essas missões jesuíticas e dominar essas missões jesuíticas porque isso facilitaria o trabalho de apresamento, certo? Então tá aí um conflito histórico que nós vamos ter nessa época, que é o conflito entre bandeirantes e jesuítas. Os jesuítas querendo fazer o quê? Catequese. E os bandeirantes, apresamento para escravização. Tudo bem? Mas, depois de 1648, em 1648, vocês vão ver, pessoal, que nós vamos ter a insurreição pernambucana, né? Nós vamos ter a expulsão dos holandeses do Brasil e, consequentemente, a expulsão dos holandeses da África. O tráfico negreiro volta a acontecer em São Vicente. Então, o preço do escravo africano vai ser reduzido e aí esses produtores agrícolas, né, de engenho ou de outras produções que têm certo recurso financeiro, vão preferir
o escravo africano ao escravo indígena. Então a atividade de bandeirante, a atividade dos bandeirantes precisa ser redirecionada. E aí o que esses caras fazem então? Eles vão se interiorizar ainda, porque eles eram especialistas nisso, para encontrar ouro e prata no Brasil. E veja, depois de 45 anos, né, da retomada dessas feitorias de Angola, eles encontram a primeira jazida de alta exploração no Brasil. Onde? Na região das Minas, em 1693. Então veja o redirecionamento e o encontro aí com o objetivo final desses caras, que era encontrar ouro e prata no Brasil. Então o tão sonhado metal precioso brasileiro foi encontrado por esses bandeirantes, que nós vamos ter também uma aulinha sobre exploração de minério de ouro e de prata aqui também no Brasil, tá? Outra coisa, pessoal, para esclarecer aí, ó, o bandeirantismo de comércio ou monções, né, que seria o abastecimento via terrestre ou por rios, vamos dizer assim, né? O abastecimento de cidades, vilas que estavam distantes. O exemplo claro é que a cidade de Cuiabá, que fica no Mato Grosso, precisava desses abastecimentos, sobretudo, né? Então, muitas coisas vinham através desses bandeirantes, que às vezes trazia do litoral atlântico esses produtos, tá? Fazendo certo contrato aí para cobrar um preço de frete, vamos dizer assim. E o sertanismo de contrato, os caras que também faziam contrato para destruição de núcleos de resistência como os quilombos, tá? Então, o bandeirantismo no Brasil, pessoal, ele foi o principal fator de alargamento das fronteiras. Por quê? Porque eles foram andando por aí, construindo núcleos urbanos muitas vezes, né? Construindo pequenas vilas, pequenas cidades, construindo pequenas fazendas muitas vezes de subsistência, e foram levando colonos descendentes de portugueses, né, que eram considerados brasileiros, para a oeste do Tratado de Tordesilhas. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? Que a hora que acabar a União Ibérica, o que nós vamos fazer? Beleza? Mas você vai se lembrar que a Espanha está preocupada, sobretudo, com a mina de Potosí, e não necessariamente com quem ocupa o Mato Grosso, tá? Bom, e o Sul, Cláudio? Nós já falamos do Nordeste, falamos do Norte, falamos aqui do Sudeste, de São Vicente, e o Sul? Bom, vocês vão saber, pessoal, aí, que o Sul tem missões jesuíticas também. Essas missões jesuíticas de organização dos indígenas para catequese tinham uma tarefa essencial, uma atividade econômica essencial lá. Qual era a atividade econômica? A produção pecuarista, gado, tá? Só que o que vai acontecer? Quando esses bandeirantes chegam para aprisionar esses indígenas, na época que estava rolando esses aprisionamentos, né, esse apresamento, esses jesuítas, então, eles são todos expulsos dali, são todos capturados, os indígenas, e os bois, né, esse gado, fica ali pastando naturalmente, não tem ninguém que cuida. Como o território gaúcho, território do sul, tem vegetação rasteira, os pampas, né, gaúchos aí, tem uma vegetação rasteira, uma vegetação propícia para o gado, esse gado passa a reproduzir com muita intensidade. Logicamente, isso vai atrair colonizadores para lá. Esses colonizadores, eles também criam um ar mitológico em torno deles, assim como os bandeirantes criaram, como desbravadores. São Paulo valoriza pra caramba esses caras e esquece muitas vezes que esses caras estupraram, mataram muitos indígenas, né? E os sulistas também têm os seus bandeirantes. Esses bandeirantes sulistas se chamam gaúchos, certo? E esses gaúchos muito vinculados ao gado. Então esses bandeirantes sulistas vão ser os responsáveis por cercar esse gado, que historicamente ficou sendo reproduzido de forma natural, para tentar fazer dali as suas estâncias, as suas fazendas, tá? Consequentemente, né, nós vamos ter também uma ida cada vez mais para o sul de brasileiros se empolgando aí com o comércio possível na região do Prata. Para vocês terem ideia, após a União Ibérica, em 1680, o rei de Portugal Dom Miguel, se eu não me engano, vai investir pesado para que os brasileiros possam construir uma cidade que passe a disputar o comércio com Montevidéu e Buenos Aires. Essa cidade se chama Cidade de Sacramento, ou Colônia de Sacramento, tá?
cujo objetivo era favorecer comerciantes portugueses para que eles pudessem fazer a disputa do Rio da Prata, que foi sempre muito disputado, porque dali saía ouro e prata e entrava produtos, sem contar que essa parte é fundamental para abastecer o comércio em Cuiabá, beleza? Então, essa ampliação no sul foi favorecida pelas estâncias, certo? Resultado, nós temos uma população descendente de Portugal, descendente da metrópole portuguesa, para além do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, temos um problema fundamental. É preciso renegociar o Tratado de Tordesilhas. Uma nova definição é necessária, tá? Qual é o objetivo da Espanha? Garantir a mina de Potosí, de ouro e de prata, e garantir a Bacia do Prata, que agora tinha a colônia de Sacramento lá, certo? Que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então eles precisam garantir a Bacia do Prata para escoar esse ouro e prata e garantir a mina de Potosí. E Portugal? O que Portugal pretende, né? Portugal pretende restabelecer as fronteiras da colônia brasileira com esses brasileiros, esses portugueses, aonde eles estão. Então era importante manter a Amazônia para o Brasil, né, para Portugal. Era importante manter parte do sul para Portugal e é importante manter essa interiorização para Portugal. Então os caras sentam e firmam um acordo. Esse acordo é baseado no uti possidetis. O que significa? Esse conceito era muito utilizado lá no Império Romano, que a posse do lugar era de quem usava o lugar, certo? Então, você vai começar a perceber que a Amazônia vai ser portuguesa, né? O Nordeste vai ser português, Sul português e Sudeste português, até o Centro-Oeste, onde a gente conhece hoje como Centro-Oeste, sendo português. Só que tem um porém. A Espanha só vai aceitar isso se Portugal ceder a colônia de Sacramento. Então Portugal aceita ceder a colônia de Sacramento em troca de um povoado, né, de núcleos de povoados, vamos dizer assim, que fica mais ou menos onde é hoje o Rio Grande do Sul, chamado Sete Povos das Missões, onde tinha missões jesuíticas, tá? Então vai ter esse acordo, Portugal recua o seu território para onde hoje a gente conhece como Rio Grande do Sul, tá? Então lá a Bacia do Prata fica totalmente ocupada pela Espanha e se firma um novo tratado. O Tratado de Tordesilhas não existe mais, agora o tratado que existe é o Tratado de Madrid de 1750, que vai ser reafirmado em 1801 com o Tratado de Badajoz, que dá mais ou menos as características que o Brasil tem hoje, com exceção de uma partezinha do sul e com exceção do atual Acre, que foi conquistado no Tratado de Petrópolis no começo do século XX. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma aulinha que a gente teve de Brasil Colônia, tá? Falamos da expansão territorial brasileira. Valeu, forte abraço, se dediquem ao estudo aí.